irmãos, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 3. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo. Eu já estava comentando na semana passada que nós vamos logo ter que dar uma parada. Final de ano, né? A gente vai fazer um intervalo aqui no estudo de Hebreus, tá? Mas, pelo menos o capítulo 3 a gente vai encerrar. Só fica restando aí mais 9 capítulos, né, para a gente ver. Né? 9 não, 10, né? 10. Né? São 13 capítulos. Então vamos lá, versículo 7 até o 19. Tá? O assunto aqui é um só. Lembrando que na semana passada nós estudamos os primeiros versículos, 1 a 6. Ele faz aquela comparação entre Jesus e Moisés. Né? Novamente, enfatizando, Jesus é maior do que Moisés. Moisés foi um servo fiel, né, sobre a casa de Israel, mas foi um servo. Jesus é como filho sobre a própria casa. Ele, na verdade, é o herdeiro. O herdeiro é maior do que o servo. Né? Então, essa é a colocação dele. Mas aqui nós vamos passar a ver a sequência do assunto. O que ele quer dizer a partir dessa comparação. Por que comparar Jesus a Moisés? No versículo 7, ele diz então assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, aqui a gente vê essa sequência do texto, irmãos. Ele está chamando a atenção para nós atentarmos firmemente àquilo que Jesus veio nos mostrar. O versículo 3 desse capítulo, desculpem, o versículo 1, ele diz: considerai a Cristo, Jesus. Em que sentido ele diz esse considerai? Em que sentido ele está falando isso?
mais uma vez, ele está retomando aquilo, né? Ele está partindo daquilo que nós lemos no começo da carta, onde ele diz que Deus nos tem falado por meio dos profetas no passado, mas que nos últimos dias ele nos falou pelo Filho. Então ele está chamando a atenção. Observem, atentem para aquilo que o Filho veio mostrar, para aquilo que ele diz, para aquilo que ele ensina. Essa é a mensagem definitiva da parte de Deus. Definitiva em todos os sentidos, porque ela é imutável, porque ela é a consumação daquilo que os profetas haviam dito antes. E Jesus trouxe para nós com clareza toda a revelação de Deus. Na verdade, ele próprio, a pessoa de Jesus é a própria revelação de Deus, né? Nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus veio expor aquilo que tinha sido profetizado, desde lá do Éden, quando Deus já demonstrou que o pecado da descendência de Adão, o nosso pecado, ele seria coberto mediante a fé no sacrifício de um justo. Então isso foi colocado em prática na sua plenitude pela pessoa de Jesus. Então isso Deus começou a dizer ali, né? E nós vemos o profeta Moisés escrevendo, revelando para nós o Gênesis. Isso até Moisés passou por tradição oral, chegando aos dias dele. Deus inspirou Moisés para que escrevesse essas coisas, para que elas permanecessem por escrito para nós. E a partir dele, Moisés, que foi usado por Deus para nos deixar a lei, né? Aqueles primeiros 5 livros, nós temos todos os profetas, assim, confirmando essa mesma mensagem, mas a revelação de Deus é gradativa, né? E ela chega ao seu ápice justamente na revelação do Filho, na revelação de Jesus. Então, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele enfatiza com frequência: atentem para a mensagem trazida por Jesus, atentem para o ensino de Jesus, atentem para a vida dele. Afinal, Deus nos falou nesses últimos dias através do seu Filho. O que é que Jesus revelou, né? Através dos seus ensinos, daquilo que ele praticou, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Então a gente vê aqui, a partir do versículo 7, o quê? Que aquela comparação feita nos primeiros versículos entre Moisés e Jesus, ela ganha assim mais cor. Por quê? Aqui a gente passa a ver um sentido prático para a nossa vida, né? Ele vai fazer essa distinção, não é só para a gente ter um conhecimento teológico. Sabe, irmãos, a teologia, ou seja, o estudo de Deus e das coisas de Deus, ela é uma necessidade para nós. Muitos têm feito disso. O homem, por causa do pecado, ele tem a tendência de pegar uma coisa boa e mistura o pecado e faz daquilo uma coisa ruim. A gente consegue estragar tudo. Tudo que o homem põe a mão, ele é capaz de estragar. Ele pega uma coisa santa e ele é capaz de deturpar aquilo. E até o estudo, a busca do conhecimento das coisas de Deus, nós podemos fazer
com que isso se torne um mal. Como? Quando nós pegamos teologia e trazemos para nós como cultura, conhecimento e alguma coisa talvez para a gente se jactar, né? Usar um termo bíblico, para a gente se orgulhar do nosso conhecimento teológico, né? Que nós sabemos mais do que os outros. Tá? A teologia, o estudo não é para trazer arrogância, jactância, orgulho para o homem. A teologia não é uma coisa meramente teórica. Ela sempre tem consequências práticas. Tudo que nós estudamos em termos de doutrinas bíblicas tem que trazer ensinamento prático, tem que ser transformado em alguma coisa que causa algum efeito para nós e em nós. Está entendendo? Então, é importante a gente estudar a Bíblia, não só para dizer que conhece, mas para que a gente possa aplicar aquilo para a nossa vida. Nós vemos que esse é o estilo paulino, inclusive, né? Paulo geralmente escreve as suas cartas, ele apresenta uma porção doutrinária e a partir dali, a partir de um certo momento, suas cartas têm exortações práticas à igreja, ensinos. Às vezes ele faz isso em trechos, né? Apresenta uma doutrina e vem um ensinamento prático e volta a outra doutrina na sequência. Ele vai expondo conhecimento teológico, aquilo que foi revelado a ele, aquilo que ele aprendeu e as consequências, ou às vezes ele apresenta mesmo em algumas cartas, toda a primeira parte é teológica e depois vem prática. Em cima daquilo, né? Partindo daquilo. Aqui, o autor de Hebreus, que supostamente por muitos, né, é considerado que seja mesmo o próprio Paulo, que pode ser perfeitamente, mas também pode não ser. Mas ele adota também essa linha, porque essa a prática, na verdade, de Deus, de se revelar a nós com o propósito de nos ensinar alguma coisa prática, não para fazer com que a gente saia simplesmente mais cultos, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, a gente percebe, vocês atentaram para esses versículos que a gente leu aqui, o resto do capítulo? Primeiro ele comparou Moisés, Jesus. Moisés foi servo, ele foi o condutor, por meio dele foi que a lei de Deus foi apresentada ao povo. Mas o que aconteceu? Aquele povo impenitente, incrédulo, né? Ele termina o capítulo dizendo justamente isso, que eles pereceram, não puderam entrar na terra por causa da sua incredulidade, porque eles não creram. Mesmo tendo visto Deus fazer tudo o que fez. Eles testemunharam a obra de Deus. Eles ouviram dos ensinos de Deus. A gente imaginar que aquele povo viu Deus libertar eles da mão do poderoso faraó do Egito, através daquelas pragas que Deus enviou, depois abrindo o mar, e quantas outras coisas maravilhosas que Deus fez por eles, e ainda assim eles tiveram um coração incrédulo. Quando enviaram aqueles espias lá, né, isso é a demonstração mais clara, e foi o ponto assim, definitivo, quando eles mandaram os espias para aquele vale de Skol, que não é a cerveja, e eles viram os homens da terra,
a maioria deles temeu, falou, não vamos entrar. E Deus, por meio de Moisés, assegurou, vão. Deus seria por eles. Aquele povo não seria, por mais que houvesse gigantes na terra, por mais poderosos que eles fossem, Deus daria vitória para eles. Mas eles foram incrédulos, eles não confiaram em Deus em momento algum. Eles tinham saudades da vida antiga, da vida velha deles. Eles não queriam servir a Deus. Eles ainda carregavam a idolatria que eles trouxeram do Egito. E a gente vê que volta e meia o povo de Israel adotava toda aquela idolatria daqueles povos ali também. Então, Deus diz, eles não deram ouvidos a Moisés. A palavra que diz. Né? Eles não deram ouvidos a Moisés. Percebem onde ele quer chegar? Ele diz, eles pereceram, porque não deram ouvidos ao servo de Deus. Mas, irmãos, agora quem falou para nós nos últimos dias não é o servo de Deus. Foi quem? O Filho. Então, o que ele está procurando mostrar para nós é que é ainda mais rigoroso. Se, por um lado, Deus revelou mais plenamente através do Filho do que por Moisés, então a nossa responsabilidade também de atentar para essa revelação, para os ensinos dele, são ainda maiores. Nós temos que olhar, por exemplo, negativo daquele povo que pereceu lá no deserto, justamente para não incorrer no mesmo erro. E isso é comum. Ele diz, não foram todos. Aqui no versículo 16, ele diz, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Sim, houve. Então, foi com aqueles que Deus se indignou. Não com todos. E ele está dizendo justamente, nós precisamos tomar cuidado para não ser como aqueles. Se nós tomarmos os dias de hoje, irmãos, de verdade, muitos que se dizem povo de Deus, ou que estão no meio do povo de Deus, incorrem no mesmo erro. Não são todos também, mas muitos que continuam incrédulos. Muitos dos que se chamam crentes, aliás, é uma curiosidade, você já percebeu que cada vez menos se usa a expressão crente? Quando perguntam se a gente é crente, não usam mais essa expressão. Perguntam o quê? Você é evangélico? Não que ser evangélico seja ruim, mas eles não fazem a menor ideia do que é ser evangélico de verdade. Né? Mas talvez seja simples coincidência, mas é uma curiosidade que eu já observei. As próprias pessoas não se identificam como crentes. Eu sou crente em Cristo Jesus. E, de fato, muitos acho que não devem mesmo se identificar como crentes, porque, na verdade, são incrédulos.
Incrédulo é justamente o contrário do crente. Crente é aquele que crê. E o incrédulo é aquele que não crê. É importante que a gente esteja atento para a palavra de Deus, não só para conhecer. Mas nós temos que ter o conhecimento dela para assim podermos depositar a nossa fé de uma maneira consciente. Existe outra coisa, né, chamada fanatismo, que se confunde muito com fé. O que é o fanatismo? É quando a pessoa crê numa coisa sem base nenhuma. Agora, o fanatismo, né, esse tipo de fé, é facilmente derrubado, porque ele não tem base. Por que você crê nisso? Eu creio porque alguém me disse. É aquela questão, creio porque creio. Agora, também, a hora que eu deixar de crer, é tão fácil, não tem base. Alguém pode me demover dessa fé, justamente por não ter um embasamento. Por que é que eu creio? Sabe, não é esse tipo de fé que a palavra de Deus requer de nós. É certo que nós aguardamos, né, a fé descrita aqui mesmo no capítulo 11 de Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, ele é claro em dizer, a nossa crença é depositada em coisas que nós não vemos. Quem aqui viu Jesus? Alguém viu Jesus? Não tem ninguém tão velho. Nenhum de nós viu Jesus. Mas você crê em Jesus? Essa é uma questão. As coisas que nós esperamos. Você realmente aguarda? Você crê de verdade que Jesus vai voltar e que Deus vai transformar esse mundo aqui, vai estabelecer o seu reino aqui? Porque tem pessoas que se denominam crentes ou evangélicos que adotam a visão de que, bom, nós corremos o risco aqui de uma bomba atômica acabar com tudo e acabou. A história da humanidade desaparece. Pensam assim nesse tipo de fim do mundo. A Bíblia revela que o fim do mundo, chamado fim do mundo, não é desse jeito. Mas nós cremos realmente nessas coisas? E se cremos, por que cremos? Eu creio porque ouvi uma pregação bonita falando sobre isso? Não, isso não é base. Notem que aqui Hebreus 11, ele fala que a fé é o firme fundamento, a segurança, a certeza que nós temos, sólida, de coisas que ainda não aconteceram, nós esperamos. E de coisas que nós não vemos. Não chegamos a ver. Mas por que é que nós temos essa fé? Essa fé é uma certeza. Se a gente não tiver certeza, nós não somos crentes, nós somos ou incrédulos ou, no mínimo, duvidantes. Né? Eu brinco com isso. O crente é o que crê. Se você tem dúvida, você é um duvidante, não é crente. O crente, verdadeiramente, ele deve ter o conhecimento da palavra de Deus para ter convicções, certezas daquilo que Deus promete. Nós sabemos como vão ser as coisas todas? Não. Mas isso não elimina a minha fé, a minha esperança. Como é que vai ser? Às vezes chegam assim, né, principalmente para pastor, volta e meia, fazem certas perguntas. Como é que vai ser isso ou aquilo na eternidade? Tem algumas coisas que a Bíblia tem a resposta, né? Deus revelou para nós. Tem outras que não.
Eu vejo que tem pastores que às vezes se põem a responder. Mas sabe, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Não ir. A resposta nesses casos é: nós não devemos ir além do que a Bíblia revelou. E determinadas coisas, eu não sei, eu não tenho a menor obrigação de saber como é que vai ser. Logo, eu não devo nenhuma resposta a você ou a ninguém a respeito daquilo. A única resposta é: vamos até onde a Bíblia vai. Vamos até onde Deus falou para nós. Porque aquilo que ele julgou importante revelar para nós, ele fez. Se Deus não descortinou certos detalhes, é porque não interessa para nós. Aliás, é sempre bom a gente ficar com um pouquinho, né, de curiosidade. Isso deveria estimular nossa ansiedade para conhecer isso. Porque uma coisa que a gente tem que saber: eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Muito mais do que qualquer coisa que a gente tem hoje. A gente toma por base, assim, às vezes para ilustrar. O mar é uma coisa linda, maravilhosa, a grandiosidade dele, né? E alguns lugares são realmente muito bonitos, mas a grandeza, né? Os oceanos ocupam a maior parte do planeta. Coisa bonita, né? A gente vê pela grandiosidade do mar. Por exemplo, a gente, assim, tem uma pequena nuance da grandeza de Deus, né? Deus é muito maior do que o mar, do que o espaço sideral, né? Mas aí a gente vai ler na Bíblia que Deus faz novos céus, nova terra e que o mar já não existe. Será que o mundo vai ficar mais feio do que é? Se o mar é tão bonito, eu só sei de uma coisa: que se Deus vai tirar uma coisa bonita que existe hoje, ele vai fazer algo muito melhor. Como vai ser? Não me pergunte, não sei. Agora eu só afirmo que o mar já não existe porque a Bíblia diz isso. Tá certo? Agora, toda a nossa fé deve ser levada, irmãos, a termos práticos. De que maneira? Como é que nós vivemos aqui? Realmente, nós entendemos que o povo de Deus deve viver confiado, obediente a Ele. Isso glorifica a Deus. Sabe, quando a gente crê em alguém, quando a gente acredita em alguém, a gente confia nesse alguém, a gente se deixa levar pela orientação dessa pessoa. Não é assim? Eu costumo orientar assim, em termos práticos para o dia a dia. Irmãos, quando você vai fazer alguma coisa, busque alguém que tenha conhecimento daquela área. Muitas vezes a gente faz bobagem, se dá mal, porque simplesmente a gente deixou de consultar alguém que entende disso, né? Se a gente tivesse perguntado: olha, você tem conhecimento dessa área, trabalha com esse assunto, como é que é isso e assim? A gente evitaria um monte de dor de cabeça se a gente buscasse orientação das pessoas, não é verdade? Mas muitas vezes a gente vai e faz bobagem, se precipita. Né? A gente estava procurando um carro. Toda vez que eu vou comprar um carro, bom, eu tenho um mecânico que eu confio e eu procuro levar o carro lá para ele olhar. Ele já evitou de eu fazer fazer besteira, né? De comprar carro que eu ia ter prejuízo mesmo.
Mas ele enxerga coisas, ele conhece muito mais do assunto do que eu, né? Ele enxerga coisas que eu não vejo. Eu confio porque ele conhece, ele é da área. Nós estamos falando, sim, num termo humano, né, que tem limitações. Mas quando a gente diz que confia em Deus, que crê em Deus, isso se mostra pela nossa obediência a Ele. Nós confiamos em Jesus, então a nossa obediência aos ensinos dele, a nossa confiança nele é mostrada na prática. Porque o incrédulo, o que ele faz? Exatamente o que diz aqui. O coração dele é duro. Ele tem o seu coração duro. Mas o autor de Hebreus busca aqui se dirigir aos crentes verdadeiros. E ele diz, fazendo uso aqui do Salmo 95, Salmo 95, ele justamente cita aqui, olha, desde o versículo 7 até o versículo 11, irmãos, é parte do Salmo 95, tá? Todo esse trecho. E ele nos exorta justamente a não fazer o que eles fizeram. Não endureçam os seus corações, como aqueles lá fizeram. Eles eram incrédulos. Eles foram incrédulos e pagaram o preço. Porque eles não deram ouvidos ao que Deus falou através de Moisés para eles. Mas nós agora, nós temos o Novo Testamento, irmãos. O próprio Filho de Deus veio e falou a nós. Amém? Ele falou como? Ele falou lá na cruz, além dos ensinos dele que ficaram registrados aqui através dos discípulos dele, os apóstolos. Ele falou a nós lá na cruz, ele mostrou que tudo aquilo que Deus dizia antes é verdade, ele veio e cumpriu. E ele morreu por nós, e ele ressuscitou para mostrar que ele venceu a morte. Ele não poderia ser retido pela morte, porque ele vai voltar, ele vai cumprir a outra parte do que Deus disse, porque ele vai vir estabelecer o seu reino eterno. Então, a questão prática aqui é: nós devemos atentar para Jesus. Não fazer o que fizeram os israelitas, lá o povo que saiu do Egito. Considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, diz o versículo 1. Considerai, ou seja, ponham atenção nele, mirem nele. Ele vai falar nisso, né, lá na frente de novo, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então a gente vai ver que o autor não perde essa linha durante toda a carta. Né? Ele começa dizendo que Deus falou a nós através do Filho, e você vai ver ele mostrando isso até lá no final da carta. Esse trecho que diz, aqui tirado lá do Salmo 95, eles tentaram e provaram a Deus. Essa palavra aqui no grego, ela tem o sentido de afligir, tentar, provocar. Então é a mesma que é aplicada no sentido humano, né? Quando nós somos tentados, tá? Quando nós somos provados, quando a fé de Abraão foi provada, tá? Foi colocada à prova para mostrar, tá? Deixa eu mostrar um outro aspecto primeiro, vai? Desculpem. Mas tem o aspecto de tentação, de provocar a pecar. Mas a gente pode perceber, por exemplo, que lá em Tiago, algumas traduções
apresentam tentar, outras provar. E ali o assunto se mistura. Porque, na verdade, é uma palavra que ela pode dar os dois sentidos. Tanto de provocar, nos provocar ao pecado, seria aquilo que a gente conhece mais assim, por tentação, né? Alguma coisa que vai nos estimular, abrir margem para a gente pecar. É aquela coisa que o Guilherme, né, pregou hoje, aquela coisa, se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, lança ela fora. Se alguma coisa que está servindo de canalização para o pecado na sua vida, então a gente tem que mortificar aquilo. Mas ela tem o sentido também de provar o caráter. Então, quando a gente vê, por exemplo, aplicado a Abraão, Deus mandou ele sacrificar Isaac, Deus não estava incitando Abraão a pecar, certo? Ele estava provando, a palavra no original é a mesma, mas ele estava provando o caráter de Abraão. E o que se revelou? Abraão ficou conhecido por causa daquele episódio como um homem de fé. Ele confiou em Deus até as últimas circunstâncias. Agora, aqui nós vemos essa mesma palavra aplicada a Deus. É Deus quem está sendo provocado. Então, tem aquele sentido, sabe quando a criança ela mede os pais? Pais, seus filhos alguma vez fizeram isso? Medir vocês? Ou será que vocês nem perceberam? Como é que os filhos medem a gente? Como é que a criança mede a gente? Ele quer ver até onde a gente vai cumprir aquilo que prometeu, né? Se você fizer isso, você vai apanhar. Você prometeu. Ele vai ver, será que eu vou apanhar mesmo? Deixa eu ver, eu vou fazer um pouquinho. Aí o pai, a mãe fala o quê? Eu já não te disse que se você fizer isso, você vai apanhar? Mas a criança pensa que eu fiz e não apanhei. Revelou o caráter do pai e da mãe. Frouxo. Aí ele vai e faz mais um pouquinho. Né? Ó, tem gente que está atenta, está ligada em mim aqui, ó. Né, Ada? Mas eles vão provando a gente. Sabe? Toda criança faz isso. Eu e você, nós velhos, quando éramos crianças, nós fizemos isso com os nossos pais. Né? Só que alguns pais são mais rigorosos e mostram que são rígidos e eles cumprem aquilo, e outros não. Outros demoram um pouco para fazer e tal. Mas eles fizeram isso com Deus. Por quê? Desde que eles saíram do Egito, Deus fez promessas de bênção e de maldição. Se vocês forem fiéis, olha, vocês vão ser abençoados assim, assim, assim. Se vocês forem infiéis, vocês vão sofrer maldição por conta disso, daquilo. Aí eles ficaram, será que é verdade? Então eles não hesitaram em medir a Deus várias e várias vezes. E eles achavam que não iam sofrer as consequências. Mesmo evidenciando o peso da mão de Deus, eles eram tão incrédulos que nem assim eles conseguiram enxergar que Deus estava sendo fiel a ele mesmo. E Deus cumpriu. Irmãos, tudo o que aconteceu com esse povo, né, o que está acontecendo lá, hoje ainda, é guerra com o Hamas, o que aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra, tudo isso aí é cumprimento da fidelidade de Deus.
Feliz é o judeu que enxerga isso. Não é que ele constata como Daniel fez, já lá atrás, quando eles foram para o exílio na Babilônia. De reconhecer, nós somos dignos disso. Nós merecemos isso. E Daniel, mesmo sendo um servo fiel, ele não se excluiu, né? Ele nem falou, olha, esse povo é merecedor do castigo de Deus. Mas ele próprio se incluiu nisso. Está dizendo aqui, nós não devemos zombar de Deus. Isso é pisar o sangue de Cristo. O crente, ele tem que atentar para essa palavra. A palavra de ordem aqui é essa: se ouvirdes a sua voz, hoje, né? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então tem muito conteúdo aqui. Primeiro, ele é colocado no tempo hoje. Hoje é quando? Hoje é aquele tempo, aquele dia que ele escreveu? Não, hoje é hoje. O que ele quer dizer não é deixar para amanhã. Amanhã, em 2024, nós já estamos terminando o ano, né? Em 2024 eu vou ser mais fiel. Não diga isso, irmão, irmã. Se você se depara com as suas falhas, você tem que se propor a ser fiel a Deus a partir de agora. É hoje. É já. Não protelar. Não fazer planos futuros. Hoje, se ouvirdes a sua voz, se Deus falar ao seu coração, se você atentar para a palavra de Deus e de alguma maneira ela apontar teu pecado, tuas fraquezas, é hoje que você tem que reagir. É agora. Não endureça seu coração, porque a dureza do coração é coisa típica dos incrédulos, não dos crentes. E aí nós precisamos ver onde é que nós nos enquadramos. Crentes? Duvidantes ou incrédulos? Nunca haja, nunca. Aqui nós encontramos outra palavra importantíssima. Né? Nunca haja em nós um coração como o deles. Nós nunca devemos agir como eles agiram. Medir a Deus, provocar a Deus. Não faz mal eu fazer esse pecado, não faz mal eu continuar um pouquinho mais vivendo assim. Depois, quando for mais velho, eu mudo, né? Mas, vamos ver, se eu faço, olha, até hoje Deus não me matou, não pesou a mão sobre mim. Isso é brincar com Deus, né? O que ele está dizendo é, não endureça seu coração, não zombe de Deus, não provoque a Deus. Porque as consequências na nossa vida podem ser terríveis. Nós não devemos agir como um incrédulo. Primeiro, nós não devemos ser incrédulos. Mas se eu sou um crente, não faz o menor sentido eu agir como um incrédulo, eu endurecer o meu coração. Nós temos um coração renovado, transformado na nossa conversão. Mas será que o crente, ele pode endurecer o seu coração? Ele pode vir endurecer seu coração? O que vocês acham? A gente pode ficar com o coração cauterizado, sabe? A mente cauterizada. Precisamos tomar cuidado. É um perigo, sim. Se não fosse um perigo real, o autor da carta não teria escrito isso. O Espírito Santo não teria inspirado ele a nos exortar dessa maneira. Existe, sim, o risco de nós endurecermos nosso coração ao ponto de nós agirmos e vivermos aqui como incrédulos,
né? É onde se faz um crente frio ou morno, onde faz um crente indiferente. A gente precisa ver o que Jesus revelou a respeito da sua palavra. E quando nós dizemos Jesus não mudou os profetas, certo? Então o ensino dos profetas não caiu por terra. Continua valendo o que veio antes dele. Jesus veio e cumpriu a lei, ou seja, ele consumou os profetas. Ele ensinou com mais clareza ainda. Então nós temos registro de muitas coisas do que ele ensinou pessoalmente, registrado pelos seus discípulos, narrando o que ele disse e o que ele fez. E ainda depois nós temos os apóstolos, os discípulos, que ouviram dele, que foram inspirados a explicar mais ainda. Então, nós temos aqui no conjunto aquilo que nós chamamos de a palavra de Deus, que é a mesma coisa que a palavra de Cristo. É a mesma, não é outra. E nós precisamos estar atentos ao modo de viver, o que se requer de nós. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Primeira coisa, creia nele, confia nele. Confia mesmo, creia mesmo. Mas precisamos entender também que a nossa fé deve nos levar a uma mudança de vida, porque aquele que crê é feito uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, as coisas do nosso tempo de coração de pedra, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu tenho o Espírito Santo em mim. E é esse mesmo Espírito que fala para nós através da sua palavra. Se ouvirdes a sua voz, hoje não endureçais os vossos corações. Não caiam no mesmo erro. Não façam como eles fizeram. Não vivam como eles viveram. Amém? Vamos orar e encerrar nosso estudo dessa manhã.